Então agora vamos conversar um pouco sobre distribuição eletrônica, tá? Como vimos, né, falando um pouco sobre átomo, que ele é formado por um pequeno núcleo constituído por prótons e nêutrons, envolvido por uma região muito maior, denominada eletrosfera, na qual se encontram os elétrons. Este modelo que eu acabei de falar, ele foi proposto inicialmente pelo físico Ernest Rutherford. Mas, no entanto, esse modelo ele apresenta uma falha, pois, de acordo com a física, os elétrons girando em torno do núcleo deveriam emitir energia. Com isso, perderiam velocidade e acabariam caindo no próprio núcleo. Mais à frente, o cientista dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford, ao propor que a eletrosfera é dividida em camadas eletrônicas, ou níveis de energia, nas quais os elétrons se distribuem e se movimentam com energia constante. Para os 118 elementos químicos catalogados atualmente, os elétrons eles estão distribuídos em 7 camadas ou níveis de energia. Essas camadas, aí vocês lembram de Bohr, né, do modelo aí proposto que ela aperfeiçoou, que nós iremos ter as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E essa camada ela vai estar relacionada a um número, tá? No caso aqui, ó, K1, L2, M3, N4, O5, P6 e Q7. Outra coisa interessante que precisamos saber é que, por exemplo, aqui na camada K, cabe no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons no máximo. No N, 32 elétrons. No O, 32 elétrons também. Na P, 18 elétrons no máximo. E na Q, 8 elétrons. Já lembrando que esses números aqui no final são a quantidade de elétrons que cada camada suporta, tá? No máximo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas professor, para que isso? Para que serve? Onde é que eu vou usar? Tá? Isso daqui é interessante para que a gente possa fazer a distribuição a partir do diagrama de Linus-Pauling, tá? Que é uma escadinha, aquela escadinha lá, não sei se vocês já viram, uma escadinha bem famosa, que a gente consegue fazer essa distribuição eletrônica por meio desses dados que nós temos. Só para lembrar vocês, tá, pessoal, que na tabela periódica, olhem essa tabela aqui ao lado, as linhas horizontais são denominadas períodos ou séries, que indicam o número de camadas ou níveis eletrônicos que um átomo ele possui. Portanto, um elemento químico situado na segunda linha possui 2 camadas, ou níveis eletrônicos. Já os localizados na terceira linha possuem 3 camadas, e assim por diante. É interessante também falar que cada camada eletrônica comporta um número máximo de elétrons, que foi isso que eu expliquei para vocês sobre essa linha aqui, ó. Sobre o número máximo de elétrons que cada camada dessa aqui comporta, tá? Suporta. Uma eternidade depois. Para entender, né, um pouco melhor, para ficar mais visível aí para vocês, olhem essa imagem aqui. Aí vocês vão ver a distribuição dessas camadas no átomo, aí mostrando o núcleo do átomo e essas camadas, a K, L, M, N, O, P e Q. E os números aí de elétrons que cada camada suporta no máximo. Pronto, então entendido isso que eu acabei de explicar para vocês, mais à frente, um físico alemão, em seus estudos sobre os modelos atômicos, ele propôs que cada nível de energia, tá? Cada nível de energia dessas camadas eletrônicas estaria dividido em subníveis energéticos. Esses subníveis eles foram identificados em S, P, D e F. E
cada subnível desse, ele era representado também pelo número máximo de elétrons. Aqui no caso, no S, 2 elétrons. No P, 6 elétrons. No D, 10 elétrons. E na F, 14 elétrons. Aí vocês devem estar aí dizendo, professor, agora complicou, foi tudo, não estou entendendo mais nada. Tá? Eu vou tentar fazer aqui uma ilustraçãozinha para que vocês possam entender melhor essa etapa aqui. Então, vamos lá para a gente entender melhor. Imagine aqui, ó, esses níveis de camadas aqui ao lado, eles vão apresentar agora subníveis. E esses subníveis são quem? S, P, D, F. Vocês podem colocar aí na mente de vocês, colocando, por exemplo, a sigla São Paulo, SP, DF, Distrito Federal, da forma que vocês acharem melhor para entender essas letrinhas aqui, né? SPDF. Eu lembro de PDF normal, né, do arquivo aí, como Word, como PowerPoint. Eu lembro de PDF com o S na frente. E esses subníveis energéticos, na verdade, ele é um orbital molecular. Então pessoal, Linus Pauling, pesquisador americano, ele determinou num diagrama a ordem de distribuição dos elétrons em subníveis na eletrosfera, como demonstra esse esquema aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, com as camadas, os níveis de camada e os subníveis distribuídos em S, P, D, F, tá? Para a gente poder fazer essa distribuição de elétrons por meio desse diagrama aqui. Eu vou tentar mostrar de uma forma simplificada para vocês, para que vocês consigam entender como é feita essa distribuição. Então, imagine que vocês tenham um guarda-roupa com 7 portas, que vai ser relacionada a cada camada dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá na porta número 1, nós iremos ter subníveis. Que subníveis são esses? São as gavetas. Vocês vão colocar nessas portas, que vocês distribuíram em 7, como se cada porta dessa tivesse 4 gavetas. Que gavetas são essas? S, P, D e F. Então, lá na porta de número 1, eu vou ter 4 gavetas, S, P, D, F. Na porta número 2, eu também vou ter as 4 gavetas, para eu poder conseguir fazer essa distribuição e entender melhor. Então, vamos lá. Se eu pego aqui no caso a porta do guarda-roupa número 1. Coloquei aqui a porta do guarda-roupa número 1. Quantos elétrons cabem nessa porta aí? Então, eu vou poder guardar nesse guarda-roupa, tá? Nessa porta de número 1, 2 elétrons, que é o máximo. Qual é, em que gaveta que eu vou poder guardar, tá, esses 2 elétrons? Qual a gaveta aqui, qual o subnível, que seriam as gavetas, posso encaixar esses elétrons? Na S, porque a S só cabem aqui no máximo também 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons vêm aqui para a gaveta da letra S aí, ó. S2 dos 2 elétrons, certo? Então, vimos que esse vai ser o número máximo aqui, não cabe mais nada nessa gaveta. Vamos lá, então, para o próximo exemplo. Tá? Para a próxima porta. A gente pega aqui agora a porta do guarda-roupa de número 2. Vamos lá? Número 2. Quantos elétrons cabem nessa porta de número 2 aí do guarda-roupa? 8 elétrons, certo? E como é que a gente vai distribuir, então? Nos subníveis, que são a gaveta, na gaveta S cabe 2. Então, eu vou colocar lá 2S2.
E agora eu utilizo também a gaveta P. 2P6, que é o número máximo de elétrons que eu posso guardar nessa gaveta P. Não é isso, gente? Então, se eu fizer a soma aqui agora, 2 mais 6, eu vou ter quantos elétrons? 8 elétrons aqui, ó. Então, eu vou ter guardado esses 8 elétrons na porta de número 2 do guarda-roupa, usando as gavetas S e P, para poder dar o valor equivalente aí ao número de elétrons que eu posso guardar. Então, seguindo para o próximo exemplo, se a gente pega aqui agora a porta do guarda-roupa de número 3, cabe quantos elétrons aí nessa porta desse guarda-roupa que eu vou guardar? 18 elétrons. Eu vou guardar 18 elétrons aí na porta do guarda-roupa de número 3. E quais gavetas agora que eu irei utilizar? Né? Isso já que eu tenho 18 elétrons para guardar. Né? Até agora a gente guardou 8, agora a gente vai ter que guardar 18. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando essas gavetas aqui, ó. Então vamos lá. 3. Quantos elétrons aqui eu posso guardar na gaveta S? 2. Então eu vou lá. 2. Na P, 3. P, 6. Não é isso? Já tenho quantos? 8. E na D, eu posso utilizar agora a D, ó. 3. D, 10. Porque o número máximo de elétrons que eu posso guardar nessa gaveta aqui, na gaveta D, é 10 elétrons. Eu não posso passar de 10 elétrons, tá, gente? Então, se eu fizer agora a soma, 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. Então, eu já consegui guardar aqui, ó, utilizando as gavetas S, a P e a D, da porta do guarda-roupa número 3, eu consegui guardar os 18 elétrons. Então, agora vamos organizar, tá? A porta de número 4, com 32 elétrons aqui, ó. 32 elétrons na porta de número 4. Como é que a gente vai conseguir distribuir isso? Então, vamos lá. 4S2, 4P6, 4D10 e 4F14. Se eu fizer agora essa soma, não é isso? 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 14, 32. Então, a gente consegue colocar aí os 32 elétrons na porta de número 4, utilizando as 4 gavetas aqui, ó, S, P, D e F. Sem ultrapassar nesses subníveis, sem ultrapassar o limite máximo de elétrons que cada gaveta suporta e o que cada porta aí consegue também guardar. Certo, gente? Um detalhe agora, tá? Se vocês prestarem bem atenção aqui no que eu acabei de fazer para vocês, vocês vão ver que nessas camadas aqui, ó, os números agora eles vão se repetir. 32, 18 e 8, não é isso? Eles irão se repetir. Então, o que é que eu posso fazer? A gente já pode, nessas portas, repetirem aqui os mesmos números de elétron aqui da distribuição. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui no caso, a 5. 5, S2, 5, P6, 5D10 e 5F14, que vai dar também os 32 elétrons. E a porta aí de número 6, 18 elétrons. Então, eu posso repetir o mesmo daqui de cima. Vai ficar como 6S2,
6P6 e 6D10. Quantos elétrons? 18. 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. E esses 8 elétrons aqui, como é que a gente vai guardar então? Vamos lá. 7S2 e 7P6. 6 mais 2, 8, igual aqui o número da porta número 2, tá, gente? Ó, o número de elétrons, 2 mais 6, 8, vai se repetir aqui embaixo também, porque o número de elétrons da porta 7 é 8 elétrons também. Pronto, gente, feito essa distribuição, que é que eu quero que vocês prestem atenção agora. Que depois de ter feito tudo isso, nós iremos fazer o quê? Se vocês observarem, eu acabei colocando o número de elétrons nas camadas, como a gente havia feito na distribuição a partir aí do guarda-roupa, das portas e das gavetas. E o que é que a gente vai fazer agora? Quero que vocês prestem atenção que ele agora está com linhas, está sendo cortado aí com linhas. Para que servem essas linhas, professor? É para que a gente possa fazer o seguinte. A partir do momento em que a gente faz essa divisão, para facilitar, vocês pegam essa última aqui, ó, na diagonal. O que é que a gente vai fazer? Vamos passar uma linha tracejada aqui, ó, descendo. Então, aqui eu vou ter uma linha principal. Aqui, ó, depois eu pego essa outra cortando até chegar ao final. Então, eu sei que aqui vai ser outra linha. Vocês podem passar com uma caneta de outra cor, podem fazer com pontilhado mesmo. Aqui outra linha. Por isso que é importante, quando vocês fizerem aquela distribuição para poder montar esse diagrama, vocês colocarem aí o máximo possível alinhados, para que vocês possam depois passar essas linhas e não dar errado, né? Para que o cálculo lá na frente, quando a gente for utilizar na distribuição, fazendo a distribuição de um elemento que eu vou mostrar como exemplo, ele não saia errado. Aqui, ó, outro também. E assim por diante, tá, gente? Aí agora vocês podem dizer, certo, professor, fizemos tudo isso. Para onde vamos agora? Para que vai servir isso? Vamos lá para a aplicação. Se eu pego, por exemplo, um elemento sódio, se eu for olhar lá na tabela, né, o número atômico do sódio, eu vou ver que ele vai ter aí 11 elétrons, né? O seu número atômico vai ser 11. Como é que eu vou fazer, então, a distribuição desses 11 elétrons a partir desse diagrama que eu acabei de criar com vocês? Vamos lá? Então, ó, se eu for fazer a distribuição, qual é o número atômico do sódio? 11. Então, eu pego aqui, ó, 1S2, não é isso? Venho para a próxima. 2S2. E agora, subo aqui, ó, venho para o próximo, para o final do próximo. Eu pego sempre, termino no início, subo para o final aqui, ó. Aí desço, pego o final aqui, desço novamente, subo, pego o final aqui, desço novamente. Então, vamos lá. 1S2, 2S2 e agora 2P6. Aqui, ó, 2P6. Não é isso? E agora, seria o quê? 3S2. Não é isso? Só que a gente vai prestar atenção num detalhe. Se eu for somar 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Mas o sódio, ele só tem 11. Como é que eu vou colocar aqui 3S2? Então, eu não posso colocar 3S2. Eu coloco 3S1. Por que 1, professor? Porque eu posso reduzir, mas eu não posso passar de 2.
No caso, se fosse 3, eu não poderia colocar 3, porque o número máximo de elétrons que cabe aqui, ó, na gaveta S, lembram? Na gaveta S é 2, eu não posso colocar 3, mas eu posso colocar menos, no caso 1. Então, para poder encaixar certinho e conseguir encaixar esses números, né, o número atômico aí, eu faço assim. Por exemplo, agora se eu pego o cálcio, a representação do cálcio, Ca, e se a gente for mais uma vez olhar na tabela, o elemento químico cálcio, ele possui o número atômico 20. Vamos fazer aí agora a distribuição desse número atômico, desses 20 elétrons que o cálcio ele possui, certo? Então vai ficar 1s2, 2s2, ó, 1s2, 2s2, 2p6 e agora 3s2. Agora eu posso utilizar o 2 completo aqui, ó, sem ultrapassar. E prosseguindo, 3p6, ó, 3p6, terminei o 3s2 aqui, venho aqui para cima, 3p6, depois de 3p6, 4s2. Vamos fazer a contagem para ver se dá certo. 2 mais 2 aqui, ó, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. E 18 mais 2, 20. Certinho aqui, ó, a distribuição. Ah, professor, mas esses exemplos estão muito fáceis. Complica aí um pouquinho a nossa vida. Vamos lá, então. O senhor pega agora o elemento químico, o iodo, tá? Então, a representação aí vai ser o I, né, do iodo, se vocês forem olhar na tabela periódica. E o número atômico desse elemento vai ser 53. Vamos lá fazer a distribuição desses 53 elétrons do iodo. Então, como ficaria? Ó, observe. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e 5p5. Será que já deu? Vamos vamos contabilizar. Então, se eu pegar aqui 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 6 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 6, 36. 36 mais 2, 38. 38 mais 10, 48. E 48 mais 5, 53. Então, certinho aqui os números distribuídos lá nas gavetinhas, né? Nas portas dos guarda-roupa. Certo? Então, gente, ó, se vocês observarem, outro detalhe interessante é que nós chegamos aqui nessa última camada. E ela seria o que aqui, ó? 5p6. Mas eu não preciso utilizar todos, porque senão iria passar os 53 aqui, ó. Então, o que é que eu fiz? Eu reduzi um para poder encaixar na soma e dar o valor de 53. Detalhe, eu só posso fazer essa diminuição sempre na última camada, tá? Eu não posso fazer nenhuma outra camada dessas. Eu sempre vou diminuir, tá?
Caso o número ultrapasse, eu posso diminuir na última camada. Lembrando que nas outras aqui anteriores eu utilizei sempre o limite. 6, 2, 10 era sempre o limite. Eu não diminuí nem ultrapassei. Quando esse número que eu faço a soma não chega a esse valor, ele ultrapassa na última camada, eu posso diminuir para que chegue o valor exato. Então, prosseguindo, é bom vocês lembrarem duas coisas que eu vou falar para vocês para a gente poder encerrar essa aula. Sobre nível, o subnível, na verdade, mais energético e camada de valência. Então, a gente vai ver agora um pouquinho sobre o subnível mais energético e a camada de valência. No caso aqui desse último exemplo que eu dei, se eu pego esse 5P5, ele acaba sendo o meu subnível mais energético, tá? Sempre o último aqui ele vai ser o subnível mais energético. Então, o conceito de subnível mais energético é o último subnível escrito, seguindo aqui, o diagrama do Linus Pauling. Então, professor, o que é a camada de valência? A camada de valência, ela sempre vai ser a camada que vai apresentar o maior número. Oxe, professor, mas o senhor disse que essa camada aqui última, ela seria a camada mais energética, né? Isso é. Mas se eu pego também aqui no iodo, não é isso? Eu vou ter o número 5 como maior. Então, eu posso dizer também que essa camada vai ser a minha camada de valência e também a minha camada mais energética. Já se eu pego, por exemplo, o cálcio aqui que eu coloquei, o que é que acontece? Qual é o maior número que eu tenho aqui, se eu for distribuir? É o 4. Então, o 4 também seria a minha camada de valência e a minha camada mais energética. Então, a última camada eletrônica, a mais afastada do núcleo, a gente vai chamar ela de camada de valência, como eu expliquei no conceito. Então, lembrando que nem sempre vai ter casos que vai ocorrer da última camada ser a camada de valência. Porém, nem sempre isso vai ocorrer. Se a gente prestar atenção aqui no ferro, aí eu fiz a distribuição do ferro. A última camada nessa distribuição é 3d6, mas 3d6 não vai ser a minha camada de valência. Quem vai ser aqui, no caso, a minha camada de valência vai ser o maior número, o maior nível afastado do núcleo. E quem é que eu tenho aqui de maior número, se eu for olhar? Se eu fosse colocar isso em ordem, 1, 2, 3, 4. Então, o meu último número aqui, o maior número, na verdade, seria o 4. Então, o último aqui é o 3. Mas eu não posso dizer que esse 3d6 é a minha camada de valência, porque a minha camada de valência é o maior número que eu tenho aqui nessa distribuição. E qual é o maior número que eu tenho, mais uma vez? É o 4. Então, esse 4 aqui seria a minha camada de valência. Ok? Espero que tenha ficado claro essas explicações para vocês, que vocês possam ter entendido, certo? Fiz o máximo para facilitar a compreensão, para que vocês possam realizar essa distribuição. Fiz vários exemplos aqui para que a gente possa discutir, para que a gente possa aprender. Então, obrigado e até mais.